Salve, salve, Fúria Família. Como estamos? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo isso. Vamos ter uma conversa aqui, voltar aos vídeos no canal, vídeos de impressões pós-jogo. Primeiramente, muito obrigado a você aí que sempre me acompanha, tanto na fase boa quanto na fase ruim. Acho que acompanhar meu canal é um pouco de entender isso. Sou uma pessoa normal que correu atrás das próprias coisas, então não existe história mágica na minha história. Eu perco bastante, eu ganho bastante, acabo perdendo às vezes mais do que ganho. Faz parte da carreira de um competidor, mas por que eu voltei a fazer vídeo e talvez por que eu parei? Eu parei porque eu não queria ficar expondo o time quando eu sentia que a gente estava numa fase ruim, que a gente não estava conseguindo se ajeitar contra o time. Isso era uma parada que me pegava bastante. Você se vê sem conseguir evoluir, você vê que de uma semana para outra você não está conseguindo evoluir e eu senti que eu não estou conseguindo afetar o time. Então eu falei, vou dar um tempo de fazer vídeo, e aí teve o break, mas eu nunca me escondi de fazer, fiz até o final do último split, só não fiz no EWC, até porque nem teve transmissão. E aí, já tava com essas coisas já todas acontecendo em relação a estar tentando ajustar o time, coisa do tipo. Falei, mano, vou deixar de fazer vídeo, não é o momento. Só que durante a Copa do Mundo, mano, com todo respeito mesmo ao senhor Ancelotti, uma das coisas que me deixou bem puto foi... O cara só falava quando o time ganhava, e quando o time perdeu, ele botou o rabinho dele entre as pernas e ó... E é muito fácil você fazer isso, porque você nem brasileiro é, né? No caso, ele, né? A minha sensação que eu tenho é... Falar ou não falar não vai mudar nada pro meu time, até porque eu nunca vim aqui numa intenção de expor eles, de jogar eles pros leões, nunca fiz isso. Nenhum vídeo meu tem isso. A Fúria nunca me impediu de fazer vídeo, nunca me pediu para não fazer, muito pelo contrário, eu acho que ajudei bastante com a proximidade do engajamento da torcida com o time, mesmo sendo um time de pessoas que eram de fora do Brasil, americanos, enfim, pessoas de outras nacionalidades. Eu sempre acho que ajudei bastante nessa conexão com torcida. Salve, Fúria Família! E no fundo, mano, as coisas são como são e é importante vocês entenderem que competição é isso, mano. Que, tipo, às vezes você precisa tomar certas decisões e essas decisões, elas são baseadas no que você acha que é melhor pro time. Eu não vou entrar mais em pormenores dessas histórias todas que eu vejo circulando em relação ao kick do EU. Sim, ele é um amigo, não, ele não sai obrigado. Só existe um desgaste em time mesmo, que é a gente sentir que a gente estava tentando ajustar as coisas, mas não estava conseguindo, não estava fluindo. Antes que qualquer um fale alguma besteira aí, mano, por favor, só entra aí, vai em todos os jogadores iniciadores do VCT e provavelmente dos Challengers também. Vocês não vão ver um iniciador jogando de Outlaw, irmão. O meu iniciador jogava. Por quê? Porque ele pediu pra mim, a gente achou que dava certo, botou pra funcionar. Só que você vai ver que, tipo assim, isso é completamente contra-intuitivo do que todos falam que é certo. Eu dei liberdade. Tipo, eu tentei fazer que o jogo fosse bom pra todo mundo. Só que, infelizmente, em time não tava casando mais. A gente não tava mais conseguindo se entender dentro e fora do servidor com as ideias do que a gente queria jogar dentro do servidor. Então é isso, ponto. É um cara querido, um cara muito gente boa, muito sangue bom. Diferente de outros jogadores que eu já trabalhei em outros momentos da minha vida que, tipo assim, eu nem sequer falo, nem menciono, ele é um cara que eu gosto muito dele, mas a ideia já não estava mais batendo. Então, infelizmente, aconteceu do jeito que aconteceu e a gente está tentando fazer o máximo para conseguir jogar bem dentro do servidor. Comentando sobre esse último jogo contra a NRG, a gente imaginava que eles fossem picar Heaven ou Breeze, calhou deles picarem Breeze, mano, a gente jogou uma Breeze muito boa. A gente pecou numas defesas de site que a gente, tipo, deixou o site vazio, os caras divaram e depois foi uma merda pra fazer retake. Porque time bom, isso é um detalhe importante, é bom você às vezes saber... Quando você for olhar uma VOD que um time bom, ele pegou um site 5v5. Mano, se ele pegou um site 5v5, se você pegar um jogador rato, ele vai dar uns spams numas posições de smoke que ele vai rasgar alguém. Mano, ontem o Ita matou o Art 2 vezes, spamando na base, na point. Ele matou o cara, tipo, não tinha ninguém dando spam nele. Ele tava, só que o site tava free, ele podia gastar um pente atirando no nada, tá ligado? Então a gente foi muito punido por às vezes deixar o site vazio, mesmo com a gente falando, mano, não deixa o site vazio. Às vezes no meio da comunicação ali, a parada dava uma perdida, então eu acho que isso deu uma pegada. Por que vocês picaram o Summit? Mano, era um mapa que depois que a gente fez uns ajustes de composição, era o melhor mapa de win rate nosso dentro do treino, só que o que aconteceu, eu sinto que a Summit a gente entrou muito mexido de a gente não ter fechado, na verdade não ter ganhado a Breeze, porque a gente sentia que a gente tava bem pra cacete na Breeze e a gente perdeu, aí eu sinto, uma equipe nova, cara, querendo ou não, a gente tá... São pessoas novas interagindo junto. Deu uma
quebrada psicológica, o início de jogo nosso na Sunset, que virou um snowball pros caras. A gente tá errando o protocolo de execução, da gente tá errando como que a gente ia fazer um default. Então foi um nervosismo que pegou mais. Mano, faz parte. Só que em compensação a gente também sabia que os 2 adversários mais difíceis do grupo, os 3 jogos mais difíceis seriam os 3 primeiros. Então eu acho que a gente tirou boas lições disso. A gente tem outros mapas que são bons, mas a gente realmente achou que tinha um entendimento bom de como que eles iam jogar. Infelizmente, a gente não entrou bem porque a gente já veio meio frustrado ali da Breeze. É uma experiência que ela é importante pro time passar e sentir rápido e amenizar isso. Falar, pô, mano, beleza, passamos pelo pior já, olha pra trás agora e esquece aquela merda ali. Por exemplo, o Basic ele ficou 0 incomodado quando ele foi jogar contra o Leviathan, talvez por ele já conhecer os meninos. Ontem ele tava jogando sem stage nem nada, ele falou, pô, esse aqui foi um jogo que me incomodou um pouco mais. É importante para um atleta para ele já entender como é que ele vai controlar essas emoções, esses sentimentos dentro do jogo. Mano, o moleque sentindo um pouco mais de pressão do jeito que ele sentiu, ele jogou bem pra cacete em termos de como ele deveria fazer determinadas coisas dentro do jogo. Imagina se ele estivesse jogando solto. Então, eu acho que a gente tem muito futuro, mano. A gente tem mapas nossos que são muito sólidos. Honestamente, eu acho que a gente tem muito potencial individual. A gente só precisa entrar confiante dentro do jogo. Foi uma grata surpresa que o Con, ele teve um primeiro mapa tão bom, uma Breeze. Ele jogou uma Breeze, mano, muito boa mesmo. Ele teve uma Breeze de altíssimo nível. Na Summit, pô, ele não matou e tal. Mano, infelizmente, se você não consegue entrar dentro de uma execução, você já entra, se o time já tá vivendo um cenário de 5v3, é isso, mano. Você, tipo assim, você precisa conseguir criar situações para que esse cara depois ele seja um bom trader. Agora, pô, já dá, eu vou ter 2 caras mortos em Insta, a gente não vai ganhar nunca e vai ser difícil do cara conseguir ter impacto. Mesmo dentro da situação ruim, eu vejo que a galera tem tentado agir com calma, tipo assim, depois, pô, sentou, reviu o jogo, conversou, entendendo o que a gente deveria ter feito, o que a gente fez de errado. Então, acho que a gente tem um bom caminho. Para vocês entenderem, competição é sempre isso. Talvez vocês vão me ver lá, pô, vocês me viram no off-season, amassei um barro, fui engessado, ganhei o kickoff. Fui engessado no Split 1. Começando o Split 2, mano, tomando ferro porque a gente fez mudanças no time e tá tentando chegar a um meio termo porque a gente entende o seguinte, se a gente conseguir passar pela fase de grupo, tendo mais essas 1 a 2 semanas entre a fase de grupo, play-in, play-off, a gente consegue desenvolver muito, porque tem alguns mapas nossos que eles são muito bons. A gente já deu pra ver isso, né? A gente tirou um mapa da Leviathan, ontem jogamos uma Breeze de pau, que, pô, os 2 melhores mapas da NRG são Lotus e Breeze, então a gente tem bons indicativos que a gente tem um bom caminho. A parada é não deixar a confiança cair. Por favor, gente, quem estiver me marcando em post de jogador que, pô, não sei o quê, tipo assim, direitinho, cara, primeira coisa, os jogadores são amigos. Então, quem é amigo, eles sabem que essas indiretas não é pra uma pessoa ou pra 2. Só que, se você tá me marcando num post de um cara que tá dando uma indireta pro meu time, pra mim, pós-jogo, a única coisa que eu vou fazer com você da próxima vez é te bloquear. Por quê? Porque pra mim não muda nada, mano. Eu só tô entendendo que você quer me irritar pós-jogo. Olha aqui, Shaw, ele te alfinetou. Cara, eu só vou te bloquear. Eu não fiz isso ontem porque eu vi que algumas pessoas que de fato me mandam mensagens de carinho foram lá marcar isso. Mas, mano, tipo assim, das 2 uma. Ou você quer que eu vá lá e ofenda o cara, ou você quer só me gerar um incômodo. Das duas situações o incômodo você não vai gerar porque eu vou te bloquear. Você só vai e fala assim, olha que cara idiota. Aí fui lá e bloqueei. E o segundo ponto eu não vou xingar esse cara. Primeira coisa, tem times que eu tenho mais afeição, tem times que eu não tenho afeição nenhuma. Eles são um time que eu não tenho afeição nenhuma. No ano passado, tratavam a gente super mal quando a gente scrimava. Então, tipo assim, esse ano que a gente já foi melhor, eu vejo que a gente é melhor tratado. Tem alguns jogadores dentro do time que são caras que são, mano, muito educados e tudo mais. Claro que, tipo assim, o cara tá cagando pra gente. Pô. O cara tá brincando ali, tá farpando só pra ver se ganha um engajamentozinho. Então, tipo, sabe, não me marca nessas paradas. Se você realmente gosta de mim como pessoa, como profissional, fala, não faz isso, cara. Porque senão eu vou te bloquear. Não vai mudar nada, pô. Entendeu? A gente vai ter vídeo de conteúdo durante a semana e impressões pós-jogo contra o MBR também, tá bom? Então é assim, mano, por favor, entendam que isso daqui é a vida real, gente. Isso daqui é a vida real, é a vida de quem escolheu ser competidor. Se eu escolhi fazer vídeo no momento ruim, vocês me conheceram, depois, no momento bom, vocês viram minha ascensão, aqui mais um momento que você não vive só de subida, você vai, tá, entendeu? Tipo assim, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A parada é você estar sempre entendendo como que você vai escolher suas coisas, suas decisões, para que você sempre consiga progredir no degrau a degrau, mesmo que às vezes você caia 2.
Decisões são questionáveis, eu entendo que vocês acabaram criando conexão com alguns jogadores que a gente teve. Faz parte. São mudanças que a gente, que está no dia a dia, vê como necessidade para que a gente consiga conversar melhor sobre o jogo, para que a gente consiga se acertar melhor, que a gente consiga se adaptar dentro do servidor. A partir do momento que a gente sente que a gente não está conseguindo abordar esses pontos, conversar sobre o jogo, se ajeitar sobre o jogo, entrar em consensos, se resolver, se adaptar dentro do servidor, aí a gente muda, tá entendendo? Então, é isso, não é por mal, ninguém tem problema, assim, pelo menos nesse time eu não tenho problema pessoal com ninguém dos que já jogaram. Em outros times eu já tive, tanto é que eu nem menciono, não sigo, não falo, mas aqui não é essa a realidade. Então entendam que isso daqui faz parte da jornada, irmão. Por favor, torçam pela gente, entendam que isso é um momento, uma transição, e é isso. Tenham um bom dia, que vocês tenham uma tarde abençoada. Uma noite, uma manhã, não sei. Tamo junto.